Para trás, velho, ou você será o próximo. Foi isso que um deles disse, logo antes de darem um choque elétrico na minha esposa. Eles apontaram suas armas para mim em seguida. Eu não gritei, não corri. Apenas olhei para o comandante deles e disse 5 palavras. Ligue para o General Rourke, agora. E foi aí que a equipe SWAT parou. Se 5 palavras podem parar homens treinados no meio de sua ação, então escreva respeito por aqueles que continuam servindo. Aquela noite deveria ter sido tranquila. Uma rotina familiar como tantas outras. Mas em questão de segundos, o lar pacífico se transformou em um campo de guerra. A porta da frente explodiu para dentro da sala com um estrondo ensurdecedor. O silêncio foi rompido pelo som seco de botas pesadas cruzando o piso, seguido por gritos curtos e comandos frios que não deixavam margem para perguntas. Os homens que invadiram não se identificaram. Não havia brasões, distintivos, nem ordens legais. Apenas uniformes negros, máscaras e uma postura que dizia mais do que palavras jamais poderiam dizer. Estavam ali para impor, não para explicar. A mulher dele, Emily, estava no corredor, assustada, tentando entender o que acontecia, quando um dos invasores ergueu um taser e disparou. A corrente elétrica percorreu o corpo dela com violência, derrubando-a instantaneamente. Ele viu tudo. Sentiu a impotência correr por suas veias, mais paralisante do que qualquer arma. Tentou se soltar, gritou, mas tudo o que conseguiu foi ser empurrado contra a parede, algemado como um criminoso, enquanto o amor da sua vida tremia no chão. Os olhos dele procuraram os filhos, e ali estavam eles, paralisados no sofá, olhos arregalados, respiração presa. Um deles tentava se esconder atrás da almofada, enquanto o outro observava cada movimento dos homens, petrificado. A infância deles havia sido sequestrada naquele instante. A lembrança de brinquedos espalhados pela casa, o cheiro de pipoca, os filmes em família, tudo substituído por sirenes, gritos e caos. Os homens vasculhavam tudo com pressa e precisão. Reviravam gavetas, derrubavam móveis, puxavam cabos dos aparelhos como se procurassem algo muito específico. E estavam. Ele sabia disso. Aquilo não era uma invasão aleatória. Era um ataque cirúrgico, direcionado, com um objetivo claro. Meses antes, ele havia descoberto algo que jamais deveria ter visto. Era apenas um analista, acostumado a dados e protocolos, mas um erro de sistema o levou a um diretório protegido, um acesso não autorizado que abriu uma janela para o obscuro. O que encontrou ali não era apenas confidencial, era perigoso. Documentos codificados, áudios interceptados, vídeos de operações não registradas, espionagem interna, manipulação de informações, execuções extrajudiciais disfarçadas de acidentes. Um encadeamento de crimes enterrados sob camadas de burocracia. Desde aquele dia, ele sabia que estava marcado. Tentou apagar rastros, esconder evidências, distribuir cópias criptografadas em diferentes locais, mas também sabia, não havia como esconder aquilo para sempre. E agora estavam ali. A verdade tinha cruzado a linha da curiosidade para o perigo real, e o sistema, implacável, estava limpando a sujeira. Naquele momento, entre o som dos móveis quebrando e os passos pesados se afastando pela cozinha, ele percebeu que a questão não era mais se escaparia, mas sim quanto tempo ainda tinha. Observava tudo com atenção. Um dos homens tinha um distintivo pendurado no cinto, não visível, mas parcialmente exposto por descuido. Outro usava uma bota militar com um arranhão característico. Pequenos detalhes, mas ele sabia, cada fragmento poderia ser útil. Se sobrevivesse, Emily continuava imóvel no chão. Ele não sabia se ela estava consciente, mas seus olhos ainda piscavam devagar. Os filhos agora se encolhiam um no outro, em silêncio, como se tentassem desaparecer. O tempo parecia congelado, esticado entre a tensão e o medo. Ele começou a organizar mentalmente os dados. Lembrou-se de cada backup. Um em um pendrive dentro da caixa de ferramentas. Outro criptografado na nuvem, disfarçado de relatório médico. Mais um escondido no chaveiro do carro. Era tudo ou nada. Se conseguisse sair vivo, talvez ainda pudesse denunciar, mas se falhasse, tudo aquilo morreria com ele. Então, entre a respiração ofegante e os ruídos dos invasores, uma ideia surgiu. Não podia lutar com força, não podia vencer com violência, mas talvez pudesse usar palavras, uma frase, apenas uma, capaz de desestabilizar. Uma sentença que fizesse até mesmo aqueles homens congelarem, por medo, por dúvida ou por culpa. A chance era mínima, mas era tudo o que ele tinha. A tensão pairava no ar como fumaça densa. Ele mantinha os olhos fixos nos invasores,
enquanto o som do taser ainda reverberava em sua mente. Emily, agora imóvel no chão, era a imagem do horror que ele jamais imaginara ver dentro da própria casa. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma eternidade carregada de incerteza, mas ele não podia vacilar. Não agora. Com o corpo ainda pressionado contra a parede, braços presos por algemas que cortavam seus pulsos, ele começou a observar com atenção redobrada. Precisava encontrar uma falha, uma brecha, algo que pudesse usar a seu favor. Sabia que não podia lutar fisicamente. Aqueles homens eram treinados, armados, numerosos, mas ainda tinha uma arma silenciosa, o conhecimento. Dentro de si, uma ideia começava a tomar forma. Ele havia lido, estudado, memorizado. Sabia que palavras certas, ditas no momento exato, podiam inverter a lógica de qualquer situação. Já tinha visto isso em negociações, em treinamentos internos. Frases construídas para quebrar resistências, manipular decisões. E se funcionava com líderes de grandes empresas, por que não com agentes nervosos no meio de uma missão suja? Lentamente, ergueu o olhar e escolheu seu alvo. O homem mais próximo, o que parecia comandar os demais, estava vasculhando uma estante. Movia-se com autoridade, mas seus olhos denunciavam algo além do profissionalismo. Havia hesitação. Ele percebeu aquilo de imediato. Talvez estivesse diante de alguém menos firme do que aparentava. Talvez se encontrasse o tom certo, então falou. A voz saiu firme, carregada de controle. Uma tentativa de mascarar o medo e transmitir algo mais poderoso. Convicção. Ele disse 5 palavras, simples, precisamente calculadas. O efeito foi imediato. O líder se virou com o olhar afiado, mas não reagiu com violência. Congelou. Por um segundo, apenas o silêncio respondeu. E esse segundo bastou para que os demais hesitassem também. Um breve atraso nos movimentos. Uma pausa no caos. Era tudo o que ele precisava. Internamente, ele reprimiu o impulso de comemorar. Não podia demonstrar nada. O jogo agora era psicológico. Se tivesse errado a escolha das palavras, seria o fim. Mas a reação dos homens revelava algo inesperado. Medo. Aquilo os havia atingido. Os olhos do comandante o fitaram por mais um instante, antes de desviar para um dos subordinados. Um gesto sutil, quase imperceptível, que denunciava a comunicação silenciosa. Eles estavam repensando os próximos passos. Então veio a contraofensiva. Um deles se aproximou, puxou-o com força e o empurrou de joelhos. Mas já não era o mesmo ambiente de minutos atrás. A tensão havia mudado de lado. O controle da cena agora era disputado. Ele sentia isso no ar, nos gestos apressados dos agentes, nas decisões incoerentes. Haviam perdido a confiança. Estavam tentando decidir o que fazer com alguém que sabia demais. Os filhos continuavam em silêncio, agarrados um ao outro. Emily começava a se mexer, devagar, gemendo baixo. Um alívio amargo. Ela estava viva, mas vulnerável. E ele não podia ajudá-la. Ainda não. Enquanto era mantido ajoelhado no centro da sala, notou algo importante. A ausência de câmeras dos invasores. Nenhum deles usava bodycam. Não havia registro oficial daquela operação. Isso confirmava tudo. A ação era completamente clandestina, fora do radar, fora das normas. Era uma operação fantasma. Com isso em mente, ele avaliou rapidamente suas opções. Se havia uma chance de escapar, ou de fazer justiça, ela passava por sobreviver àquela noite e manter os arquivos seguros. Os backups espalhados pela casa eram sua salvação. Mas se descobrissem, seria o fim. Um dos homens falava ao rádio em código, nervoso. Palavras curtas, pausas estranhas. Estavam pedindo orientação. Não sabiam como lidar com alguém que conhecia os bastidores. Alguém que tinha provas. Foi nesse momento que ele entendeu. Havia vencido a primeira batalha. Não com força, mas com estratégia. Plantou a dúvida. E a dúvida era corrosiva. Começava pequena, mas enfraquecia estruturas inteiras. Agora precisava apenas resistir. Manter a mente alerta, cuidar dos detalhes. A guerra ainda estava longe de terminar. Mas naquele instante, naquele fragmento de tempo em que o líder hesitou, ele recuperou algo que julgava perdido. O controle. O relógio marcava minutos que pareciam horas. O frio do chão, o zumbido do rádio, os gemidos de Emily. Tudo se misturava numa trilha sonora opressiva.
Ainda ajoelhado, ele mantinha a cabeça erguida, os olhos analisando tudo, memorizando cada detalhe. Sabia que qualquer distração poderia ser fatal. Aqueles homens estavam nervosos, armados e prestes a tomar decisões precipitadas. Não havia dúvidas. O comando central estava dividido. A pausa no rádio, as ordens não atendidas, os olhares que se cruzavam em silêncio. Algo havia mudado desde aquelas 5 palavras. A liderança da equipe não conseguia mais controlar o grupo como antes. Havia tensão entre eles, como se começassem a perceber que estavam lidando com um alvo diferente do previsto. Um dos agentes, mais jovem, mais impulsivo, saiu do protocolo. Vasculhava cômodos sem coordenação, abrindo gavetas, puxando fios, derrubando objetos. Estava atrás de algo, e pelo comportamento era algo urgente. Talvez já soubessem da existência dos arquivos. Talvez imaginassem o tipo de material que ele possuía escondido ali. Mesmo algemado, ele percebia tudo com precisão cirúrgica. Conhecia sua casa como um mapa secreto. Sabia onde estavam os pontos de acesso, as câmeras escondidas, as rotas alternativas. Nada era aleatório naquele espaço. Cada livro na estante, cada objeto decorativo, escondia mais do que parecia. Ele havia se preparado. E mesmo em meio à invasão, parte dessa preparação ainda estava intacta. Os filhos continuavam abraçados sob a mesa. O menor chorava sem som, olhos arregalados, enquanto o mais velho tentava protegê-lo com o corpo. Era uma cena que dilacerava qualquer vestígio de calma dentro dele. Mas não podia quebrar. Não agora. Precisava manter o raciocínio frio, calcular, prever os próximos passos daqueles homens. Emily havia recuperado parte dos sentidos. Tentava se levantar, apoiando-se nos cotovelos. Sua respiração era curta, irregular. Ele queria gritar por ela, pedir socorro, mover-se, mas estava preso ao chão por mais do que algemas. Estava preso à estratégia. Cada ação precipitada poderia colocar todos em risco. Tinha que confiar no tempo certo. Só agir quando houvesse certeza. Um dos invasores encontrou o cofre embutido atrás de um quadro. Sorriu. Chamou os outros. O líder se aproximou, ordenando silêncio. Aquela era a jogada deles. O cofre era isca, propositalmente visível, contendo documentos irrelevantes. Mas a reação deles confirmou a suspeita. Estavam ali por informação. Enquanto tentavam abrir o cofre, ele percebeu a movimentação ao fundo. Um dos homens, o único que ainda mantinha o capacete com visor abaixado, ficou perto do corredor, vigiando a entrada dos fundos. E então aconteceu. Um som metálico, breve, seco, como o estalo de um carregador sendo destravado. Ninguém ouviu, exceto ele. O som vinha do porão. Isso significava 2 coisas. Ou alguém havia ativado um dos backups automáticos, ou havia mais alguém na casa. A possibilidade o paralisou por 1 segundo. Mas então se lembrou. O protocolo secundário de segurança estava programado para ativar automaticamente caso houvesse movimentação forçada próxima à biblioteca. Alguém havia pisado ali, provavelmente o agente descontrolado, e disparado o sistema. Isso dava a ele uma margem, um novo fio de esperança. Ele fechou os olhos por um instante e visualizou a planta da casa. A linha de conexão entre a biblioteca e o porão estava protegida por criptografia e armadilhas digitais. Mesmo que descobrissem o servidor, não teriam tempo de quebrar as camadas de segurança. O backup havia sido acionado. Os arquivos estavam a salvo, por enquanto, mas os inimigos ainda estavam ali. E sabiam que ele escondia algo. O próximo passo dele seria brutal. Ele podia sentir. O comandante deu nova ordem, seca. 3 agentes se afastaram e rumaram para os andares superiores. Estavam ampliando a busca. Aquilo era perigoso. Podiam encontrar os dutos ocultos, as placas de rede falsas, os compartimentos que ele mesmo instalara com tanto cuidado. A mente dele acelerava, buscando um contraplano. Precisava desviar a atenção deles, criar um caos controlado, uma distração. E havia apenas um elemento ainda não explorado: a imprensa.
Mesmo sem acesso aos dispositivos, ele sabia que o sistema secundário de envio, oculto em um simples relógio digital sobre a lareira, podia ser ativado por sensores de movimento e padrão de batimento cardíaco. Se conseguisse chegar até lá, poderia disparar o alerta. Mas como alcançar o relógio, algemado, cercado por homens armados? Ele não sabia ainda. Mas a semente do plano havia sido plantada. E enquanto o caos crescia, ele descobria que não era apenas um sobrevivente. Era agora um jogador. E aquele jogo estava apenas começando. O corredor do segundo andar estava em silêncio, exceto pelo rangido discreto das botas dos agentes sobre o assoalho de madeira antiga. O líder da equipe subia lentamente, arma empunhada, os olhos rastreando cada sombra, cada batida fora do compasso. Ele conhecia a sensação, a de que estavam sendo observados, manipulados. Enquanto isso, no andar térreo, ele mantinha a cabeça baixa, mas a mente afiada como uma lâmina. Estava contando os passos, os deslocamentos, o tempo entre ordens e execuções. Com o protocolo secundário ativado e o backup disparado, a missão dele agora era ganhar tempo. Tempo suficiente para que os arquivos fossem transferidos, escondidos e propagados. O relógio sobre a lareira continuava ali, inofensivo. Apenas ele sabia da verdadeira função do objeto. Um transmissor de emergência que enviava cópias criptografadas para servidores internacionais se ativado por um comando cardíaco específico. 3 picos, uma pausa, 2 picos. Um padrão que seu corpo conhecia. O desafio era alcançá-lo. Mas o inesperado aconteceu. Emily, ainda fraca, tentou se arrastar. Um dos agentes a impediu com um movimento brusco, fazendo-a gemer de dor. O som cortou o ambiente, rasgando o ar como faca. Ele lutou contra o instinto. Queria se lançar, destruir aquele homem, proteger sua esposa. Mas não podia. Ainda não. O líder da equipe gritou uma nova ordem. Desta vez, direta. Abram tudo. Quero cada parede vasculhada. Isso era perigoso. O duto atrás da estante da biblioteca estava camuflado, mas não invisível. Se chegassem até lá, encontrariam as réplicas dos arquivos originais. E com isso, viriam novas ordens. Mais violência. Mais destruição. Ele precisava agir. Fez um movimento leve, quase imperceptível, com os ombros. Estava testando a resistência das algemas. Sabia onde estavam os pinos. Sabia que uma leve torção poderia soltar o encaixe. Mas teria apenas uma chance. Um erro, e seria executado diante da família. A tensão era insuportável. Um dos filhos começou a gritar. O mais velho tentou calá-lo, mas era tarde. Um dos agentes avançou em direção à mesa. Levantou o tampo, revelando as crianças. Por um instante, tudo parou. Até os mais endurecidos hesitaram. E ele usou aquele momento. Com um giro seco do punho e um empurrão com o ombro, quebrou a trava da algema esquerda. Estava livre, mas não se moveu. Precisava esperar. Um segundo movimento brusco alertaria os homens. Então, enquanto fingia ainda estar preso, posicionou o pulso sobre o coração. 3 batimentos acelerados. Uma pausa. 2 batimentos. O padrão, o relógio piscou uma luz azul imperceptível. Sinal enviado. Missão secundária concluída. Agora, ele precisava sobreviver. O disparo ecoou como um trovão dentro da casa. Um dos agentes, ao encontrar um compartimento falso com pastas vazias, surtou. Atirou contra a parede. Pedaços de gesso e madeira voaram, atingindo móveis e vidros. As crianças gritaram. Emily tentou protegê-las com o próprio corpo. Era a brecha que ele precisava. Usando a distração do disparo, retirou completamente a segunda algema, rolou pelo chão e, num movimento rápido, empurrou a estante. A biblioteca, construída com base em mecanismos de pressão, se abriu ligeiramente. Não o suficiente para revelar o conteúdo, mas o bastante para causar confusão. Os homens correram em direção ao som. Ele se escondeu atrás do sofá, o corpo abaixado, os músculos tensionados. Pegou um dos pedaços de vidro que caíra e escondeu na manga. Não era uma arma, mas poderia ser. O líder percebeu a movimentação. Voltou a gritar ordens,
mas agora com menos convicção. Eles estavam perdendo o controle. O caos havia se instalado. Os comandos eram ignorados. Os agentes agiam por impulso, divididos entre vasculhar, conter e reagir. Ele sabia que não podia fugir. Estava cercado, mas podia seguir o plano. A fase seguinte era simples: manter todos distraídos até que os dados fossem recebidos pelos servidores e copiados em múltiplas redes. O tempo estimado era de 7 minutos. Cada segundo contava. Um dos homens encontrou a passagem secreta. Chamou o líder. O cofre falso dentro da estante havia sido revelado. Não havia arquivos, apenas páginas em branco e um gravador ativado. E então a mensagem tocou. Se você está ouvindo isso, significa que já perdeu. A gravação fez efeito. Os invasores entraram em pânico. O líder arrancou o capacete, revelando o rosto tenso, olhos arregalados. Ele entendeu que algo havia escapado do controle deles. Aquela casa não era apenas uma residência. Era um campo de guerra silencioso, um santuário de dados, um altar onde a verdade esperava para ser revelada. Emily olhou para o marido. Apesar da dor, do choque, do medo, ela sorriu. Um sorriso breve, quase invisível. Mas ele entendeu. A missão deles, a verdadeira, havia começado há muito tempo. E naquele momento, mesmo diante de homens armados, estavam vencendo. O líder da equipe olhava fixamente para o gravador sobre o cofre falso. A mensagem tocava em looping, cada repetição corroendo o pouco controle que restava. Se você está ouvindo isso, significa que já perdeu. Aquela frase não era apenas provocação. Era uma sentença. Uma confirmação de que tudo estava prestes a ruir. Os agentes hesitavam. Alguns vasculhavam os cômodos em silêncio, outros trocavam olhares. A autoridade daquele homem, antes inquestionável, agora estava em xeque. E ele sentia isso. Por isso, reagiu da única forma que sabia, com mais violência. Reúnam todos na sala. Agora! A ordem cortou o ar, trazendo os soldados de volta à ação. As crianças foram puxadas da mesa com brutalidade. Emily gritou, mas não teve forças para impedir. Ele, ainda escondido atrás do sofá, observava tudo. Cada movimento era uma equação. Precisava calcular o instante exato para reagir, ou perderia tudo. Quando tentaram arrastar Emily, ele se levantou. Não foi uma ação heróica, foi instintiva. Como um leão que salta para defender sua cria. Com o caco de vidro na mão, lançou-se contra o agente mais próximo, acertando o pescoço de raspão. O homem gritou, cambaleou, disparou sua arma sem direção. O som do tiro ecoou, seguido pelo caos. Ele pegou a pistola que caiu das mãos do soldado e, num giro rápido, apontou para os outros dois. Soltem ela! Os agentes travaram. Pela primeira vez, hesitaram. Não era só pelo revólver. Era pela postura, pelo olhar. Ele não parecia um civil. Parecia alguém que sabia o que estava fazendo. E isso os intimidava. O líder avançou sem medo. Você não vai sair daqui, rosnou. Entregue os dados. Agora. Já entreguei, respondeu. E vocês nem perceberam. A tensão era palpável. O líder deu um passo adiante. Ele reagiu imediatamente, colocando a arma contra o próprio queixo. Se der mais um passo, eu acabo com isso aqui mesmo. E vocês perdem qualquer chance de saber onde foram parar os arquivos. Aquilo os paralisou. Emily, caída ao lado das crianças, respirava com dificuldade. O filho mais velho tentava manter os pequenos em silêncio, segurando firme a mão da irmã. Era um retrato de desespero e de resistência. O relógio na parede emitiu um leve som. 3 toques metálicos, espaçados. Era o sinal. Os dados haviam sido recebidos com sucesso. Agora, ele podia ativar o último protocolo. Destruição total da unidade de armazenamento local. Um comando verbal bastava, mas ele precisava de tempo. Apenas alguns segundos. Eu tenho o que vocês querem. Sua voz era firme, mas se me matarem, nunca vão encontrar. O líder hesitou. Não esperava a negociação. Estava acostumado à obediência, à rendição, ao medo, mas não à astúcia. E isso o confundia. Por isso, com um gesto rápido, deu ordem para atirarem.
O som dos tiros foi abafado por uma explosão vinda do porão. As luzes da casa piscaram. A estrutura tremeu. O chão se abriu em rachaduras sutis. Pó e madeira caíram do teto. Os homens recuaram, instintivamente. Era tarde demais. Ele havia ativado o comando. O servidor escondido no subsolo, protegido por uma câmara de chumbo, havia se autodestruído, consumindo os dados locais e inutilizando qualquer tentativa de rastreamento. Mas mais do que isso, a explosão havia exposto as fundações da casa. Um plano de fuga havia sido criado sob o piso, uma rota estreita, segura e quase invisível. Enquanto os soldados ainda tentavam entender o que havia acontecido, ele puxou Emily e as crianças para trás da estante. A parede deslizou com um rangido metálico. Do outro lado, um túnel de concreto se estendia por dezenas de metros. "Vamos!" gritou ele. A família entrou primeiro. Ele veio por último, travando o mecanismo atrás de si. A parede voltou ao lugar, camuflando completamente a passagem. Lá fora, o caos continuava. Mas dentro do túnel havia silêncio. Silêncio e escuridão. Apenas o som dos próprios passos e da respiração ofegante. Eles haviam escapado, por enquanto. Mas a guerra ainda não havia terminado. A escuridão do túnel engolia cada som, transformando o caminhar da família em ecos intermináveis. O ar ali era úmido, carregado com o cheiro de terra antiga e concreto em decomposição. Emily carregava a filha menor nos braços enquanto o garoto mais velho, firme como um pequeno soldado, guiava os irmãos. Ele, à frente, iluminava o caminho com uma lanterna minúscula presa à gola da camisa. Não falavam. Não podiam. Cada som desnecessário era um risco. O túnel havia sido projetado para ocultar, não para acolher. Estava longe de ser seguro, mas era a única rota que restava. Após alguns minutos, ele parou. Encostou-se na parede, ofegante. Sentia o peito arder. Não sabia se era pelo esforço, pelo estresse ou por algo mais grave. O golpe no abdômen durante a luta com o agente talvez tivesse causado um sangramento interno, mas não havia tempo para verificar. Apenas tempo para seguir. "Estamos quase", murmurou para Emily, sem virar o rosto. Ela assentiu em silêncio. O fim do túnel se revelava adiante como uma fenda estreita. Uma escotilha metálica guardava a saída. Ele se aproximou, girou a válvula com esforço e empurrou com o ombro. A luz natural invadiu o corredor, cortando a escuridão como uma lâmina. Do outro lado, um campo aberto, árido. Nenhuma casa por perto. Apenas terra seca, arbustos e o som distante do vento atravessando o descampado. Era perfeito. "Vamos", disse. E um a um, todos saíram. Fechou a escotilha atrás de si. Caminharam por alguns metros até alcançar um carro escondido sob uma lona camuflada entre as pedras. Emily arregalou os olhos. "Você deixou isso pronto?" "Cada detalhe. Desde o início. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles viriam." Ligou o carro e acelerou pela trilha de terra. O motor rugia baixo, modificado para evitar chamar atenção. O destino? Um ponto de encontro a dezenas de quilômetros dali, onde outra equipe, mais confiável, os aguardava. Mas o caminho até lá era longo, e eles não estavam sozinhos. Na base, o caos se instaurava. O líder da operação gritava ordens, chutava móveis, apontava armas para as paredes, como se o próprio ambiente fosse culpado por sua falha. Sabia que não teria uma segunda chance. O alto comando não tolerava erros, muito menos fracassos públicos. "Rastreie os sinais, use tudo, satélites, drones, interceptação. Quero aquele homem, agora." Mas ele não entendia. Aquela operação não havia sido apenas mal executada, havia sido manipulada desde dentro. O inimigo sempre estivera um passo à frente. Cada armadilha, cada escolha tática, cada palavra dita, tudo havia sido calculado. Horas se passaram. No veículo, o silêncio ainda imperava. As crianças dormiam, exaustas. Emily mantinha o olhar fixo no horizonte.
mas seus dedos tremiam. Ele dirigia com firmeza, embora o sangue já tivesse manchado sua camisa. O ferimento piorava. Você precisa de um hospital, murmurou ela, finalmente quebrando o silêncio. Só depois que eles estiverem seguros. Você não vai aguentar. Não importa, ela o olhou. Não com pena, mas com uma mistura de raiva e gratidão. Sabia que ele tinha escolhido aquele caminho por todos eles. Mas isso não tornava mais fácil assistir à sua destruição lenta. E se tudo isso for em vão? Sussurrou. Ele manteve os olhos na estrada. Não vai ser. O que foi enviado já está em mãos seguras. O mundo inteiro vai saber. Emily engoliu seco. E nós? Vamos desaparecer. Ela queria questionar, protestar, pedir uma saída melhor. Mas sabia que não havia. Não depois do que viram. Não depois do que fizeram. De repente, ele freou. Luzes piscavam à frente. Uma barreira improvisada bloqueava a estrada. Homens armados se aproximavam. Não usavam uniformes da SWAT. Tampouco pareciam policiais. Mas estavam organizados. São aliados? Emily perguntou tensa. Eu espero que sim, respondeu ele apertando o volante. O tempo de espera era uma roleta russa. Se fossem inimigos, aquele seria o fim. Mas se fossem os contatos que ele havia previsto, então talvez ainda houvesse uma chance. Um dos homens se aproximou da janela. Código! Ele respirou fundo. Ponto 0. O homem assentiu. Bem-vindos ao apagamento. A van blindada atravessou a planície como um fantasma metálico. A poeira erguida pelas rodas parecia apagar o rastro da fuga. Lá dentro, o silêncio tomava conta, pesado como chumbo. Ele, pálido, respirava com dificuldade, pressionando a lateral do corpo. O ferimento o corroía por dentro, mas não havia tempo para fraqueza. Do lado oposto, Emily observava os homens armados, todos sérios, focados. Nenhum deles olhava para as crianças. Era como se a humanidade tivesse sido deixada para trás ao cruzarem aquele ponto de não retorno. O veículo parou próximo a uma estrutura semi-enterrada no solo. Um hangar camuflado, isolado em uma área onde nenhum sinal alcançava. Aquilo não estava em nenhum mapa. Uma base fantasma. As portas foram abertas e o grupo foi conduzido para dentro, apressadamente. O ambiente parecia saído de um pesadelo. Técnico, servidores em funcionamento, telas exibindo códigos, rotas de fuga, dados corrompidos. Uma guerra silenciosa estava em curso. E aquela família no centro dela. Enquanto os técnicos isolavam os dispositivos eletrônicos, ela foi levada com as crianças a um cômodo seguro. Eles, monitorados. Ela, avaliada. Tudo era parte do protocolo. Já ele foi levado a uma sala diferente. Não por desconfiança, mas porque todos sabiam que ele estava morrendo. Sentado em uma maca improvisada, tentava manter a consciência. A dor era constante, profunda, mas o pior era saber que não veria o que havia iniciado se completar. Não com os próprios olhos. Ainda assim, não parecia arrependido. Um homem se aproximou. Não usava uniforme, não carregava arma, mas os olhos eram duros, implacáveis. Era o arquiteto da operação de extração, a única ponte entre a queda e a sobrevivência. O material chegou. Confirmamos a autenticidade. Isso vai implodir 3 agências e derrubar uma cadeia inteira de comando. O que você fez muda tudo. Ele não respondeu, apenas assentiu levemente. O corpo já não obedecia, mas a missão, essa sim, estava completa. As últimas 48 horas haviam sido uma espiral. Do confronto brutal à revelação de um sistema corrupto, passando pela fuga sob fogo cruzado e a recuperação dos dados escondidos. Agora, com os arquivos em mãos, a verdade não poderia mais ser abafada. Emily entrou na sala, guiada por um dos agentes. Ela se aproximou da maca, os olhos marejados, os dedos trêmulos ao tocar sua mão. Queria dizer tanto, mas sabia que ele entendia tudo sem uma palavra.
Apenas sussurrou. Eles estão bem. Estão seguros. Ele sorriu, fraco, mas sincero. Não precisavam de mais. Aquilo bastava. As horas seguintes foram uma sequência precisa de ações. Os arquivos foram transferidos para núcleos jornalísticos independentes. Informações sobre detenções ilegais, torturas encobertas, operações sem mandado. Tudo caiu em mãos corretas. Em menos de 24 horas, o mundo soube. A manchete correu os continentes. Ex-agente expõe sistema de controle ilegal. Governo em crise. Os responsáveis tentaram negar, abafar, redirecionar. Mas era tarde. As provas eram devastadoras. Gravações, documentos, confissões em vídeo. Tudo costurado com precisão cirúrgica. Uma bomba de verdade. Enquanto isso, a família era apagada. Documentos novos, rostos redesenhados, passados reescritos. Eles seriam sombras, livres, porém invisíveis. Uma escolha sem volta, mas necessária. O corpo dele, silenciosamente, foi cremado. Sem cerimônia, sem despedidas públicas. Apenas cinzas levadas pelo vento em um lugar onde ninguém mais lembraria quem ele havia sido. E, ao mesmo tempo, o mundo. Todo agora sabia o que ele tinha feito. Emily, já longe, assistia a tudo da sala segura onde haviam sido levados. O noticiário vibrava com as revelações. As imagens da SWAT, dos interrogatórios ilegais, dos centros de detenção secretos, tudo exposto. Ela fechou os olhos. Ele havia vencido. Mas a vitória, ali, tinha gosto amargo. Porque a liberdade tinha vindo com um preço: o sacrifício. Ela sabia que os filhos cresceriam sem saber o nome verdadeiro do pai, que jamais poderiam contar essa história. Mas também sabia que o mundo era melhor porque ele ousou enfrentá-lo. Em um caderno velho, que conseguiu esconder durante toda a jornada, ela escreveu: ele não morreu por vingança, morreu por justiça. E hoje, mesmo na sombra, somos livres. Fechou o caderno, respirou fundo e seguiu em frente.